Chega mais! Hoje é quarta-feira, toda quarta-feira a gente tem uma visita aqui no estúdio da Rádio Pop, né? A gente conversa, traz um entrevistado, e hoje eu tô recebendo aqui no estúdio da Pop o Maurício Pereira, ele que é escritor e ilustrador. Seja muito bem-vindo, Maurício. Boa tarde pra você, tudo bom? Boa tarde e boa tarde a todos os espectadores aí. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é todo meu, inclusive eu já tô me inteirando aqui sobre a sua obra, né? Eu sei que você tem 10 títulos publicados, são 10 no Brasil e no exterior, é isso? Isso, eu tenho alguns títulos que foram traduzidos para o inglês. Olha só que legal. Então você é escritor, ilustrador, designer, quadrinista também, apaixonado também por temas folclóricos e você tem a sua obra baseada em livros infanto-juvenis, não é isso? Literatura infanto-juvenil. Isso, eu trabalho muito com contos de assombração, né? Eu Olha acabei só. ficando famoso por contos de assombração, apesar de eu ter outros livros de outras temáticas, né? Que eu cresci escutando história de assombração. Você é daqui da região mesmo? Eu sou de Taubaté. Ah, de Taubaté, pertinho A minha aqui. família é de Redenção da Serra. Entendi. Aqui perto de Taubaté também, ali, estrada sentido Ubatuba ali. Uhum. A minha família é dali. E, bom, eu comecei na literatura, assim, meio sem querer. Eu costumo dizer que eu caí de paraquedas. Porque eu não tinha intenção de fazer livro, nada. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler. Cresci lendo quadrinhos, comecei com Turma da Mônica, Ziraldo, depois comecei a ler Marvel, ler DC Comics, Espada Selvagem de Conan, e depois isso aí me levou para outra literatura, do Monteiro Lobato, Allan Poe, que eu gosto muito, né? Pela temática do Allan Poe. E tudo que envolve também questões de, como você falou, assombração, esse tipo de coisa, né? Eu sempre gostei, porque como eu falei, por eu ter morado em roça, né? Nossa, mas todo mundo de roça tem sempre uma história pra contar, né? Sempre tem um caos. Teve até uma ouvinte que ela tava... Outro dia a gente fez uma pergunta aqui sobre... que eu gosto de perguntar coisas aleatórias do dia a dia. A gente entrou no assunto fogão a lenha. E aí teve uma ouvinte que falou que adorava ficar em volta do fogão a lenha, a avó dela cozinhando, e a avó contando história sobre lobisomem, pra você ter ideia. E aí a gente fica... Dá até um arrepio só Então, de falar é um aqui. clássico, né? História de fogão lobisomem. de lenha com história de assombração. Toda avó tem. Lá em casa, eu tenho os meus sobrinhos, né? Eu sou caçula de 8. Meu pai já era o caçula também de uns 8. Ih, rapaz. Então, eu não sou lobisomem, não. Entendi. O lobisomem Então, é 7, né? É o sétimo. Depende da história. Depende do local, é o sétimo, dependendo do local, é o oitavo. Tem uma também que são 6 filhas mulheres e o sétimo sendo homem tem outro também. Que fala, não, que tem que ser 7 homens e o sétimo é o lobisomem. Ih, rapaz. E às vezes fala que não precisa ser 7 homens, todos do mesmo sexo. Entendi. Né? E aí você adora esse tipo de coisa, né? Esse tipo de literatura. E lá os meus sobrinhos, né, são da mesma idade que eu, porque eu sou caçula. E lá, quando meu pai contava uma história lá na roça, perto do fogão de lenha, ninguém mais saía de perto à noite da casa. Ah, dá um medo, né? Mas conta pra gente quais são os seus livros, né? Algumas histórias, qual que é a sua história mais marcante? Você me deu um aqui, que é Rapunzel do Sertão. Isso. Né? Inclusive, eu adorei, porque você tinha até me perguntado se eu tenho filhos, né? Não tenho filho, mas eu tenho afilhado, tenho muito sobrinho. E eu gosto muito de incentivar a leitura, né, neles. Então, achei muito legal. Mas eu queria que você contasse, né, sobre os seus livros. Isso, eu vou contar dizendo como que eu comecei nessa história de literatura, né? Como eu disse, eu não tinha muita intenção de ser escritor. O que você queria fazer quando você era eu estudei publicidade, design gráfico. Entendi. Né? Ainda trabalho com publicidade, trabalho com design gráfico, mas essa outra vertente surgiu sem querer, assim, vamos dizer. Porque em 2006, meu pai já estava com idade já, tinha uns 82 anos, se não me engano, e eu não era casado, não tinha filho, eu falei assim... E eu gostava das histórias de assombração. Eu falei, eu preciso dar um jeito de guardar essas histórias pro meu filho, porque senão eu vou esquecer. E as histórias que seu pai já contava pra você? As histórias que meu pai me contava. Aí que eu fiz? Eu comecei a gravar em MP3 as histórias do meu pai. Meu pai contando as histórias. Narração. Isso, oral, assim. Eu tenho umas 300 histórias. Um gravador mesmo? Um gravadorzinho de MP3. Legal. Aí comecei a gravar essas histórias. E daí E fui escrevendo, começando a escrever do meu jeito, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, fui escrevendo do meu jeito. Vai sempre colocando uma coisinha a mais, né? Aí guardei essas histórias. Falei, tá tudo no computador, tá tudo impresso aqui, tá pro meu filho. Um dia eu vou ler essas histórias pra ele. E daí, quando em 2006, quando eu fui fazer... Eu trabalhava em São Paulo, fiquei 16 anos trabalhando em São Paulo. Trabalhei em editora, agência de propaganda. Uhum. E daí, lá eu fui fazer pós-graduação, né? Especialização em design gráfico. E durante o curso eu conheci uma pessoa, um pessoal de editora, né?
E uma moça lá, a Pétula Lemos, da DCL, gostou muito das histórias de assombração. O seu material. Daí ela falou assim, Maurício, isso aqui é altamente comercial, porque você não tenta publicar? Eu falei, não, isso eu escrevi só por mim, só. Sem... Mas já tava nesse formato? Já tinha ilustração ou era só texto mesmo? Eu tinha só as histórias, e por onde eu ando sem contando história, eu contei que tinha essas histórias do meu pai. Entendi. Daí ela falou assim, nossa, essas histórias são legais, você tem isso escrito já, por que você não publica? Eu falei, mas daí calhou de ter que fazer um projeto gráfico, um projeto para entregar no final do curso. Falei, pessoal, faz o livro. Daí ficaram, faz o livro, faz um projeto sobre o livro. Porque nesses estudos que você faz de pós-graduação, de TCC de faculdade, tem sempre um produto que você tem que entregar, né? Então, eu não tinha decidido o que seria o meu produto que eu ia entregar ainda. Daí me convenceram a fazer o livro. Olha só. E aí eu queria saber, no caso, tem alguma história que você acha que é mais cabulosa, assim, que é mais assustadora, ou depende... Porque... A mais assustadora é Corpo Seco. Corpo Seco. Eu já perguntei aqui no programa, já fiz essa enquete, que a gente sempre tem uma enquete. Inclusive, hoje a enquete é sobre talento. Já que você veio aqui, eu falei, qual que é o seu talento e tal. E teve uma enquete que eu fiz sobre histórias, assim, de assombração, e muita gente falou sobre o Corpo Seco. O Corpo Seco, ele tem algumas peculiaridades, assim, e algumas versões, né? Tem a versão lá de Redenção da Serra. Lá é o cara que é ruim, muito ruim em vida, muito sovina, muito apegado à matéria. E quando ele morre, pela ruindade dele, nem o inferno quer, nem o céu quer. Eita, nós. E ele, vamos dizer assim, preso, é como se assim. a alma dele voltasse pro corpo dele, mas o corpo dele tá em decomposição. Entendi. Então a terra espelha ele. Ele é meio um zumbi, assim, né? Meio um zumbi, seria bem um zumbi. Aí ele sai da terra e fica vagando no cemitério. Aí, geralmente, o coveiro ou o cara lá do cemitério vê o Corpo Seco lá, tem que chamar alguém da família, porque tem que ter alguém para carregar ele. E geralmente, quem não tem medo é alguém da família. Entendi. Daí, pega aquele Corpo Seco, põe nas costas e vai um padre surrando atrás, já jogando água benta para ele não sair das costas do cara, e deixa ele no meio do mato. Entendi. Deixa ele no meio do mato lá e não pode dar as costas para ele. Porque se der as costas pra ele, ele monta de novo e pede pra levar em outro lugar. Entendi. Então a pessoa deixa ele no meio do mato e volta olhando pra ele. Tem que olhar pra ele, não pode virar as costas pra ele. Até desaparecer. Isso. E ele fica assombrando aquele lugar ali. Então ele não deixa cortar lenha, não deixa caçar, não deixa fazer nada. Mas não porque... Ele fica impregnando a vida dos outros ali. Mas não que ele seja um protetor da natureza. Não é um curupira, por exemplo. Não. Ele não deixa por quê? Porque ele acha que aquilo ali é dele, pertence a ele. Então não ele é ruim mesmo. É ruim mesmo. Ele é ruim mesmo. Interessante você falar disso. A gente vai conversar mais ao longo do programa. Até às 5 da tarde a gente tá com a visita aqui do Maurício Pereira, escritor e ilustrador. Você tem redes sociais, Maurício? Tenho. O meu Instagram é o Mal Assombrado, Mal com U, né, de Maurício. É o Mal Assombrado. Tem isso também, né? Interessante, né? Que seu nome é Maurício, né? Então dá pra fazer esse trocadilho também. Fiz esse trocadilho com o meu Instagram. E lá eu publico várias curiosidades de assombração, de histórias de fantasma, lendas. Tem até, tô vendo aqui, ó, que você deu pra mim aqui um marca-página, né? Isso. Eu tô vendo aqui que tem lobisomem, tem mula sem cabeça, tem o Saci também tá aqui, tem um monte de coisa, Pupiara, né? Do outro lado tem o Pupiara, aquele monstro marinho. Tem mais outro lado aqui. Esse aqui eu não conheço, esse aqui que é o Pupiara. Esse é... Ih, rapaz. Daqui a pouco a gente fala mais dele, então. Mas fica a dica lá, o Mal Assombrado, @o Mal Assombrado. O Maurício, ele é escritor e ilustrador, e a sua obra é basicamente voltada pro público infanto-juvenil ou qualquer pessoa pode ler? Assim, não tem uma faixa etária, por exemplo? Em história da assombração, é de 8 a 80, às vezes até 5, todo 80. Mundo gosta, todo né? mundo gosta. Entendi. Ó, você continua ligado aqui na programação da Pop. A gente vai pro intervalo, Maurício, mas daqui a pouco a gente volta. Inclusive tem pergunta já de ouvinte aqui. Você pode mandar sua pergunta pro Maurício também, responder aqui no 12-3108-9090, tá? Até aquela pergunta que eu te fiz agora há pouco, tem alguém mandando mensagem sobre ela aqui pra gente conversar um pouco. Daqui a pouquinho, então, a gente tá de volta aqui no Hora Mais, é rapidinho. Hora Mais, Rádio Pop. Chega mais! Ó, e hoje, quarta-feira, tem visita aqui no estúdio da Pop. Tô recebendo aqui meu amigo Maurício Pereira. Ele que é escritor, ilustrador. E a gente tava falando sobre a sua obra, né, Maurício, no último bloco. Conta pra gente, então, qual que é o seu livro, o livro que é mais famoso, digamos assim. E conta mais aí sobre todas as histórias. Você falou do Corpo Seco, né, no último bloco. Então, dos livros começaram assim, né? Eu tinha, como eu tava contando sobre o início, de como que eu iniciei na pós, literatura, né?
Aí ela queria que eu fizesse essa minha amiga falou assim, mas Maurício, eu não sei fazer boneco, eu só sei, tem ideia, só sei escrever, mas não tem... Eu queria fazer um livro, eu tenho uma ideia, eu levo, você faz esse boneco pra mim, eu levo esse boneco que você fizer pra mim e levo o seu boneco, vamos tentar publicar. Boneco, você que tá dizendo a estrutura do livro. O boneco é o que é? Uma estrutura de um livro, tá vendo? É só uma imitação, Como se fosse, antes do produto ficar é um pronto. protótipo, vamos dizer assim, de um livro. Quem tá vendo pelo aplicativo, ó, tá vendo pela câmera aqui que tem. Então, esse é o boneco do livro. É o boneco, né? Aí eu fiz esse boneco pra ela levou, eles aceitaram o boneco, gostaram da ideia, saiu em 2007 o Asa Branca. Esse é o do Luiz completo. Gonzaga. Esse aqui eu só ilustrei, né? A capa, por exemplo, foi alterada, né? Eles aprovaram uma outra capa que eu fiz. Mas aqui o boneco, ele segue exatamente a estrutura do livro aqui, ó. É igualzinho, tá vendo? O que eu fiz aqui, o editor aprovou, eu finalizei. Entendi. Quem tá no aplicativo tá vendo, inclusive, em vídeo, né? Você pode baixar lá o aplicativo Aparecida, que você pode acompanhar tudo isso em vídeo, porque o Maurício tá falando dos livros dele, ele tá mostrando a capa. Então você que se interessou, fica à vontade pelo aplicativo, não é isso? Isso. Já o outro projeto que eu fiz, o boneco que eu fiz, que foi esse aqui, ó. Até o título era outro. O Lado Escuro da Serra. Quando levaram lá, eles gostaram, aprovaram a ideia também. Só que alteraram pra Contos de Assombração, que, convenhamos, ficou bem mais comercial o título, né? Ah, ficou mais. Mais curto também, né? Ficou mais curto também. E esse livro aqui saiu em 2009, isso, em 2009. E aí eu fiquei super feliz, porque, era um livro com as histórias do meu pai pro meu filho. E, de repente, essas histórias que eram só pro meu filho serviram para milhares, é um negócio que milhões de leitores no país, né? Porque é uma coisa que, assim, veio muito da sua família, né? Isso. E agora várias pessoas podem ter acesso a isso, né? Isso. Eram histórias que o meu pai me contava, do que era do meu bisavô, O que tem mais nesse livro? Esse livro aqui, ó, ele tem história de lobisomem, tem história de vultos, né, que cercam as pessoas nas estradas, tem história de saci, tem história de corpo seco, né? O corpo seco. O corpo seco tem uma outra versão do corpo seco que eu tava falando que ele tem variáveis, né? O corpo seco tem uma versão que eles chamam de bradador. Porque o corpo seco, esse que eu tava contando, é o corpo seco que ele levanta da cova e sai andando pro cemitério e depois ele fica no meio do mato. Tem um corpo seco que não anda, um corpo seco que ele tá enterrado. Entendi. E vamos dizer assim, o fantasma dele, o espírito dele, a alma dele sai vagando pelas estradas e ele sai gritando. Tem uma história do meu pai, não sei se dá tempo de contar. Fica à vontade, estamos aqui para isso. Diz que o meu pai foi com o meu tio Venâncio e o meu tio Berto para a Redenção da Serra, cavalo. E eles demoraram para voltar, era uma quinta-feira. E na quinta para sexta esse bicho costumava gritar à noite para a estrada. Então ele gritava 15 para meia-noite, ele gritava num terreno interior assim. Os cachorros da casa da minha avó corriam todo pro quintal, sumiam lá. Aí ele não gritava em frente à casa da minha avó, mas ele gritava no outro terreno na frente. E nesse dia eles estavam voltando embora. O meu tio Berto ficou para trás porque encontrou um amigo, ficou batendo papo, e o tio Venâncio com o meu pai vieram embora. Aí chegaram na casa, minha avó até xingou ele, brigou com eles: vocês deixaram seu irmão para trás? Hoje é dia que tem o bicho aí. Aí quando eles chegaram, né, não deu um tempinho, minha avó falou com eles, o bicho gritou no terreno de trás. Ih, rapaz, tá doido. Aí os cachorros sumiram pro quintal, né, bateu na porta, o cachorro subiu pro quintal, o bicho berrou, o cachorro sumiu pro quintal, não deu 5 minutos, o meu tio bateu na porta. E aí? Daí meu tio entrou, aí o bicho gritou no outro sítio. O meu tio veio junto com o bicho, não ouviu o grito, não viu nada, enfim. Mas todo mundo na casa ouviu. Mas todo mundo ouviu. Então esse que gritava pelas estradas. Eu não sei se eu ia sair não, viu, cara? Eu não sei se eu ia sair nesse dia aí, eu não ia sair de casa. Melhor não ficar em casa, né? Melhor ficar em casa. Mas é engraçado, conversando com você assim, eu lembro muito do meu avô, porque o meu avô, ele era pescador. Então ele falava de tudo, que ele ia pescar pro meio do mato, e ele ficava falando de que via cobra muito grande, que via não sei o que, vulto não sei da onde. E isso é interessante, porque é um jeito, é o nosso folclore, né? Faz parte do nosso folclore. É a nossa cultura. Nossa cultura. A gente valoriza muito o que vem do exterior, às vezes, que nem coisas de Halloween, por exemplo, um monte de coisa, mas assim, a cultura brasileira é muito rica também no folclore, em histórias, digamos, de mitologia também, que a gente nem valoriza às vezes. A gente tem até aquela Cidade Invisível, que é a série da Netflix, que conta uma história sobre o folclore brasileiro, né? Isso, são personagens folclóricos, personagens da nossa terra. Eu acho muito importante essa valorização dos personagens folclóricos, porque é a nossa cultura, né? E a gente tem que passar isso para as gerações
que estão por vir, né, as gerações que estão aí já, os mais novos, para perpetuar essas histórias, esses personagens. Exatamente. Eu quero saber o seguinte, Maurício, o que você, como escritor, como ilustrador, eu imagino que não deva ser fácil publicar um trabalho como esse, né? Não é uma coisa simples, porque como você falou, às vezes você tem que ir atrás de editora, não sei como funciona bem, mas imagino que não seja simples. Quais foram os desafios que você encontrou para publicar os seus trabalhos? E pode ser desafio, não só desafio comercial, digamos assim, de encontrar editora, de fazer a publicação, de negociar, mas também de inspiração, né? Porque eu acho que inspiração não é um desafio tão grande, porque você tem muita história de família, né? Como você falou. Mas eu acho que talvez essa questão de procurar uma editora, de publicar... Eu sei de muito artista que às vezes tem que tirar do próprio bolso pra fazer publicação, né? Isso infelizmente acontece, né? Acontece. No meu caso, vamos dizer assim, não digo sorte, quer dizer, sorte é você estar preparado e participar. No lugar certo. E no lugar certo, né? Por exemplo, quando começaram, o pessoal, meus amigos da pós, lá começaram a falar para fazer um livro e me incentivar para fazer o boneco, eu fiz esse boneco que eu mostrei aqui para vocês, eu mandei, a Pétala levou na DCL, mas eu mandei para outras editoras também. Algumas me chamaram, mas eu ouvi vários nãos também. E eu acabei dando preferência para DCL porque já estava lá, né? Já estava lá, minha amiga, tudo. Eu dei preferência para eles, mas outras editoras gostaram também do livro. Então, aí o que aconteceu? A DCL, sem me avisar, foi e a editora, sem me avisar, escreveu o livro num programa federal lá de compra de livros do governo e PNBE. E em 2010 eles escolheram, e esse livro foi comprado pelo governo federal, né, o Contos de Assombração, até saiu com esse selo aqui. Mas teve algum problema pra você ou foi bom eles terem comprado? Não, foi bom, porque, foi ótimo. Né, o seu livro foi distribuído pra mais gente ainda. Então, né? acho que foi uma compra, ela comprou quase 50 mil livros que de uma legal. vez só, e distribuiu em todas as escolas públicas do país. Então isso me animou, eu falei, pô... Alavancou ainda mais sua carreira, né? Como eu disse, o livro que era para umas histórias, umas folhas, que era pro meu filho, virou um livro e ia servir para milhares de crianças no país, né? Então, daí eles falaram assim, Maurício, você vai ter que fazer outro livro. O pessoal quer mais, quer mais. Se você tem autor que passa a vida inteira querendo colocar um livro no PNBE, você faz o primeiro e já coloca, você vai ter que fazer mais. Daí eu falei assim, então eu faço o outro, mas eu não quero fazer da mesma forma, de texto e ilustração. Se eu quero fazer uma narrativa, então, né? Aí eu, como eu falei, gosto de quadrinhos, aí eu fiz o Causos de Assombramento em quadrinhos. Ah, e esse aí já é uma história... Não são contos, esse é uma história inteira, é história isso? em quadrinhos. Não, são 5 contos. São 5 contos histórias também. de lobisomem, de corpo seco Deixa também. eu mostrar aqui pro pessoal que tá no aplicativo. Você pode ir me falando então dessas histórias. E tudo você que desenhou. Isso. Porque às vezes... Tanto eu escrevi quanto eu desenhei. Porque às vezes o escritor, tem a pessoa que escreve, né? Mesmo história em quadrinho, às vezes, super-herói, tem um cara que é o redator e tem a pessoa que é o desenhista, né? Tem um arte finalista e tem um cara que faz a colorização ainda. Olha só que legal. Aí, no caso, então, você faz faço tudo. Faz tudo. Não, como você é designer, você pode fazer até a diagramação, você pode fazer tudo. Faço tudo. Eu pego desde a história, da ideia da história até o PDF que a gente fala, que vai pra gráfica. Entendi. E aí, no caso, então, esse foi distribuído... É FNDE, é isso? É FNDE, é do PNBE, né? Programa Nacional da Biblioteca na Escola. E aí vai para pro Brasil inteiro, isso. Ele vai junto num kit, tem outros livros que são escolhidos também. Ele foi num kit com mais 11 livros, né? Que acho que a escola trabalha um livro por mês, uma coisa assim. E é muito importante, né? Porque, infelizmente, no nosso país, o nível de leitura é muito baixo, né? As pessoas leem pouco no Brasil, né? Ainda leem pouco. Como é que é esse desafio pro escritor, assim? Desmotiva ou não? Tipo, não desmotiva. Eu acho que é aquela coisa de você... eu me motiva mais ainda a querer fazer mais coisas, mais trabalhos legais pra incentivar, trazer as pessoas pra leitura, né? Que nem esse livro aqui também do Causa do Assombramento, aconteceu a mesma coisa. Escreveu no programa do PNBE e em 2011 saiu esse outro. Quantos livros você tem com esse selo PNDE? Tem 2. 2? Então são 2 livros que estão pro Brasil inteiro. Estão pro Brasil inteiro. Que legal. Né? E então estão distribuídos em todas as escolas públicas. Algumas escolas públicas, o professor reclama que sumiram os livros da biblioteca. Porque o pessoal gosta, o pessoal leva para ler e depois não devolve. O pessoal não devolve. Acontece isso também. E aí depois depois disso eu não parei de fazer mais. Eu comecei a fazer o Corpo Seco, daí o Corpo Seco também eu queria fazer de uma forma diferente o livro. Eu não fiz em prosa, daí eu fiz em versos. A história do Corpo Seco que legal. Em versos. Olha só, diferente, né, então? Ela tem...
Ah, são versinhos, é isso? São versinhos, conta a história do corpo seco, a origem dele, mas em versos. Ó, tem uma pergunta pra você aqui, o Rodrigo de Aparecida, ele tá mandando mensagem e tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que primeiro ele falou que ele gosta muito de história de assombração, e ele queria perguntar pra você se você pode falar sobre o Saci, você tem alguma história de Saci? Porque ele falou que o avô dele, o Fabiano, falava muito de história de Saci. Você tem coisa de Saci também no seu trabalho, né? Nesse aqui tem um conto que é a história de Saci do o tiro de vela benta. Aham, Diz que o Saci começou a perturbar muito no sítio de um cara lá aham. e ele não sabia o que fazia. O Saci perturbando lá, todo dia atormentava, jogava sujeira na comida, dava nó na crina do cavalo, enfim, aquelas bagunças Aquelas coisas que o Saci já faz, né? E a cachorrada ficava fazendo um barulho, correndo atrás do Saci, e ele não aguentava mais o Saci perturbando todo dia lá. Aí falaram pra ele, um compadre dele falou pra ele, ó, você tem que arrumar um cartucho de vela benta. Aí o cara vai carregar o cartucho da espingarda, em vez de colocar chumbo, ele pega uma vela que foi benzida na Aham, igreja e coloca. e pinga como se fosse o chumbo, no lugar do chumbo. Sei. E daí, quando o Saci passar, você mira nele e dá um tiro do cartucho de vela benta Vela no benta. Saci. Aí disse que ele deu o tiro do cartucho de vela benta no Saci, ficou esperando a estrada lá de Tocaia pro Saci, aí o Saci veio com o redemoinho lá, ele mirou no meio e deu... Do Saci. Aí dizem que o Saci nunca mais apareceu por lá. Eu não teria coragem, tá? Eu deixaria o Saci. Deixa o Saci lá, deixa ele dar nó na crina do cavalo, azedar o leite, né? Fazer as coisas que ele faz. E em Redenção da Serra também tinha uma senhora que diziam que tinha um Saci na garrafa escondido no taquaral. Ah, Aí sim. a criançada morria de medo de passar nesse taquaral também, que é o Saci da Bastiana Bruno. Ah, o que eu me lembro, assim, de quando eu era criança, que eu via bastante... Minha mãe me contava muita coisa do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Você é de Taubaté, né? Isso. Inclusive, e falava sobre essa coisa do Saci, ele nascer do bambuzal, é isso? Do bambuzal, é. E o Saci nasce no oco da taquara, do Taquaruçu, né? Aquela taquara gigante, Aham. bambu gigante, como chamam por aqui. Ele nasce no oco daquilo lá. Aí diz que o Saci, ele nasce e ele vive até 70 anos. Depois, quando ele vai morrer, ele vai virar uma orelha de pau, que é as orelhas de pau, o pessoal chama de orelha de sim. Saci. Então E o Saci tem 3 tipos de Saci. Tem o Saci Trick, que é um sacizinho pequenininho, um duendezinho. Aham. Tem o Saci Pererê, que é o moleque, né? Que a gente conhece o tamanho do moleque. E tem o Saci Socó, que é um grandão, que já é mais maligno, já faz... É mais ruim. É mais ruim. Mas aí tudo isso tá retratado na sua obra, nos seus Isso. livros. Procuro retratar. Tem um livro novo que tô terminando, inclusive é o Saci e outros contos folclóricos. Tá quase pronto, tá na revisão. Em breve teremos mais um livro aí com bastante história de Saci. Eu quero perguntar pra você, que eu sei que você falou que vai muito pra feira, vai em escolas também apresentar o seu trabalho. Como é que é? Como é que a criançada vê o seu trabalho? O que eles mais gostam? Porque eu imagino que a molecada gosta bastante, né, de histórias do folclore, principalmente, né? A história de folclore traz muita criança pro mundo da Aham. leitura, né? Mundo da literatura. E agora, como eu estava comentando, antes não tem muito um padrão. As meninas gostam de mais, vamos dizer, contos de fadas do que os meninos mais de assombração. Aham. Não tem muito um padrão hoje em dia. Tem Todo menina- mundo gosta de tudo, tem, né? tem menina que gosta de... Os meninos geralmente só de assombração. Conto de fada eles não ligam muito não, mas de assombração. Agora as meninas já é bem variado. Então, e nas escolas, é legal esse contato com as crianças na escola, porque é um retorno, é um termômetro do que você está fazendo. seu trabalho, do né? seu trabalho, se você está indo no caminho certo ou não, né? Então, eu gosto muito de ir em eventos e feiras. Segunda-feira, agora, passada mesmo, eu fui para Jaguariúna, no Colégio Integrado, lá, participar de um evento lá e vender os livros e contar a história para a criançada. Daí eu aproveito e já conto o processo de produção do livro também. Aí as crianças, eu conto umas histórias de assombração, eles contam umas histórias de assombração que o avô contou pra eles, o pai contou. E aí você vai até tendo mais material, né? É bem enriquecedor o bate-papo, então... Imagino também, porque como você fez a sua literatura baseada em histórias que você queria deixar pro seu filho, você falou que você tem um filho de 9 anos, é isso? Isso, o Luiz Otávio. Então, é tudo a mesma idade ali, né? Você vai Isso. ter, como você falou, um termômetro, É né? um termômetro, é bem bacana. Agora, esse mês de abril tem bastante evento na escola, e inclusive agora, não sei se eu posso falar. Fica à vontade. Sábado agora eu estarei em Taubaté, no sítio do Pica-Pau Amarelo, contando história pra criançada e com os livros lá também. Aí você faz contação de histórias também pra eles? Conto história pra eles, porque eles ficam tudo... Não assim que junta todo mundo pra contar história. O pessoal tá ali, eu já aproveito e conto história pra um, então o outro escutando, o outro conta Entendi. e a gente vai
faz o bate-papo. E é muito enriquecedor, né? Porque, como a gente estava conversando aqui até fora do ar, é difícil você incentivar uma criança a ler, porque às vezes o pai e a mãe quer que a criança leia tudo que o pai e a mãe leu quando era da idade dela. Mas às vezes a criança gosta de outras coisas, né? Então, assim, o que é mais fácil? É incentivar com o que a criança gosta, né? Isso, assim, eu tenho sorte de... meu tipo de literatura que eu gosto de fazer, que é de história de sobração, a criançada todas gostam, né? E eu acho que isso é importante os pais e professores notarem isso, porque é a porta de entrada. Uhum. Então, se você obrigar um moleque a ler um Machado de Assis, que não seja útil. Não, e é muito bom, inclusive. Então, mas às vezes ele vai gostar do Machado de Assis, mas às vezes ele vai querer ler uma historinha de assombração, uma historinha que ele gosta, que ele tenha mais que vai deixar ele mais vidrado ali, depois né? ele é uma porta de entrada. Depois ele vai pegar os textos mais pesados, né? Os textos do Machado de Assis, os textos de outros autores. Então, eu acho que isso traz as crianças para a leitura. Você sabe, quando eu era moleque, a minha escola queria desde muito... Eu tava na terceira ou quarta série, eu tava. E a professora queria empurrar pra gente Iracema, do José de Alencar. Que depois, mais tarde, eu li. Mas na época que eu li, quando quarta série, você não quer ler aquilo. Assim. Então não é o momento, né? Não, assim, tinha um amigo meu que adorava. Tinha um amigo meu, o Guilherme, que ele adorava. Mas eu ficava assim, gente, eu não tô entendendo nada, o que tá acontecendo aqui. Eu sei que tem a história de índio no meio, de indígena no meio, mas eu não consigo entender, porque é uma literatura, às vezes, muito rebuscada e você fica perdido. Então, assim, às vezes é isso, você trazer pra criança algo... O que você quer ler, né? O que você, criança, gostaria de... Você gosta de ler. O que você gosta, né? Independente pode ser história em quadrinho, pode ser um texto em prosa, enfim... tudo é válido, né? Até tem essa polêmica de história em quadrinho, é ou não? E até te perguntar pra você, tem até uma pergunta sobre isso. Vamos guardar pro próximo bloco, então? Tá, joia. Porque tem uma pergunta sobre isso, a gente conversa no próximo bloco, que é o nosso último, mas você pode ir mandando sua mensagem aqui no 12 3108 9090. Tô recebendo hoje aqui o Maurício Pereira. Ele é escritor e ilustrador. Estamos falando sobre a obra dele aqui, infanto-juvenil, né? Literatura infanto-juvenil, baseada muito em folclore brasileiro, em assombração também. Tem muita coisa legal que a gente tá conversando hoje. Você pode mandar sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. É rapidinho. Hora Mais Rádio Pop. Chega mais! Estamos de volta aqui no Hora Mais. Hoje é dia de Chega Mais. Estou recebendo aqui a visita do Maurício Pereira, ele que é escritor e ilustrador. E tem tudo a ver com a pergunta aqui que fizeram, o Maurício. A pergunta aqui é da Juliana, ela que é de Cachoeira Paulista. E eu não sei se você está acompanhando, que está tendo uma polêmica aí por conta do Maurício de Souza, seu xará, criador aí da Turma da Mônica, lendário no meio dos quadrinhos brasileiros. Ele está concorrendo a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E aí teve uma pessoa que foi deixa eu ver o nome dele aqui, o James Akel, que é um outro pessoa que também está concorrendo, né? O concorrente dele à Academia Brasileira de Letras. E ele disse que quadrinho não é literatura. E a Juliana está justamente perguntando qual que é a sua opinião sobre essa polêmica, né? Eu sou a favor que quadrinho é literatura, sim, e de alta qualidade. Uhum. Mesmo porque as duas coisas se misturam. Por exemplo, você falar que um Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, é literatura, ok. Tá, e daí o Rodrigo Rosa fez uma versão em história em quadrinho, ganhou prêmio, deixou de ser literatura, porque foi um quadrinista que fez? Não deixou. Entendi. Ele enriqueceu a obra. Ele trouxe Ampliou, a obra né? para um outro público. Então, é claro que é literatura. Na minha opinião, não tem discussão quanto a isso. Eu acho e outra, quantos quadrinhos não viram filmes? Sim, muitas histórias que começam no quadrinho. É história, é a mesma coisa, só uma forma diferente de contar uma história. É que eu acho que as pessoas têm muito preconceito, e na minha opinião um preconceito que é muito triste, que é achar que história em quadrinho é só coisa de super-herói. Eu adoro história de super-herói, eu sei que você gosta também, mas os quadrinhos vão muito além disso, né? Muito além disso. Como eu falei, tem essa quadrinização do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, tem as quadrinizações do Machado de Assis, e tem muitas outras histórias que não vieram já foram adaptações, que ganharam prêmios, que são famosas, que tem versões já viraram filmes, né? Então, isso é um preconceito. Eu acho que é triste. A sensação que me dá é meio que um recalque dele, assim, porque a gente sabe que o Maurício de Souza é muito grande, né? Sim. A importância que ele tem, pra mim, é um dos maiores brasileiros que já existiram, assim. Sim. A importância que ele tem de tanta gente que aprendeu a ler com a Turma da gerações, Mônica. né? E vai passando de geração. Eu comecei a ler com o Maurício de Souza, com o Ziraldo.
Historinhas Eu também. Deixa eu te perguntar, eu sei que você... a gente tá chegando no final aqui, mas ainda dá tempo pra gente conversar um pouquinho. Eu sei que você também já fez trabalhos pra Editora Santuário, é isso? Sim, em 2015, pediram pra eu ilustrar a letra do Padre Zezinho, Ah, do que Céu legal. Morena. Posso mostrar aqui na câmera? Pode. Fica à vontade. E esse trabalho também, dando continuidade àquela ideia de eu não fazer as coisas iguais, Aham. eu fiz esse trabalho inteirinho no computador. O desenho e a colorização foi toda feita no Digitalizado. no Photoshop, Então, eu não tenho nenhuma arte física, vamos dizer assim, é tudo digital. E aí esse aqui, no caso, você foi contratado pra fazer a arte. Isso, para fazer a arte, isso. Eu fiz a arte e a diagramação, as ilustrações e a diagramação do livro. Interessante. Esse, no caso, no caso, não é um... Conta como trabalho autoral também, porque você tá... Isso, tá- é na ilustração, né? uma Porque a ilustração. letra, assim como Asa Branca do Luiz Gonzaga, esse aqui do Padre Zezinho. Entendi. São Morena. Muito legal. Ó, a gente tá chegando no finalzinho aqui, ô Maurício. Queria ficar mais tempo com você, porque eu acho que a gente tem muito assunto aqui. Inclusive, o pessoal falando sobre as assombrações aqui. Tem muita gente mandando mensagem aqui, falando que tem história do vô, da avó, história de lobisomem, história da roça, né? O pessoal adora esse tipo de coisa. Infelizmente, tá acabando o nosso tempo. Mas eu queria deixar o microfone da Pop aberto pra você passar o seu contato, pra você falar onde você vai estar, porque eu sei que tem um encontro em breve pra contar suas histórias, não é 2 isso? encontros em breve. Olha aí, fica à vontade. Então, o pessoal que gosta de história de assombração, folclore, pode me seguir lá no Instagram, no @oMalAssombrado, o mal com U, né, de Maurício. Então, @oMalAssombrado no Instagram. Lá eu tenho vários contos, eu falo de curiosidades, postagens sobre curiosidades sobre sobrenatural, esse mundo de assombrações. E no próximo sábado, eu estarei no sítio Pica-Pau Amarelo, a partir das 9 da manhã, contando uns causos de assombração e vendendo os livros também. O pessoal que quiser adquirir os livros pode entrar em contato direto no Instagram comigo pelo direct, né? E também tem os links lá pro site para poder comprar os livros. E no dia 5 de maio eu estarei em Cachoeira Paulista. Olha, pertinho aqui. Aqui pertinho. Na sexta-feira de lua cheia, sexta-feira à meia-noite, o Contos da Meia-Noite, eu e o Thunder Delu, lá no Instituto Ruth Guimarães. Muito legal. Ô Maurício, quero dar parabéns aí pelo seu trabalho. Eu ganhei um exemplar aqui de Rapunzel do Sertão, que eu falei que eu vou ler, mas vou dar até pra minha afilhada também. Na verdade, esse aqui eu vou guardar. Depois eu compro um outro pra ela, porque esse aqui você vai assinar pra mim, né? Tá joia. Então esse aqui vai assinar. Mas, ó, eu gostei muito aqui, cara, e eu me interesso muito, e eu tô muito ansioso que eu vou adquirir, eu vou comprar com você, inclusive, esse aqui, ó, do Causos de Assombramento, que é esse da capa azul, que eu achei muito legal. E esse aqui, Contos de Assombração também, da capa vermelha. Esse aqui você falou que tem um conceito todo Na arte. na arte, né? Que é um conceito que é pra... Justamente é pra pessoa... Justamente o leitor ser um coautor. Aham. Como eu não entrego tudo no desenho, então cada um vai imaginar a cara do Saci, a forma do lobisomem. Então, assim o leitor é um coautor, né? Porque ele Entendi. imagina, ele completa o livro. E é muito bom, né? Quando você tá lendo e aí você imagina a feição do personagem, como que ele é. Porque Você cria o seu personagem. E a obra fica viva, né? Isso, a obra fica viva, isso mesmo. Muito legal. Maurício, seja sempre bem-vindo aqui à programação da Pop. Você falou que em breve tem um outro livro seu saindo, não é isso? Em breve eu vou lançar o Saci e outros contos folclóricos. Vamos combinar Aí eu- também pra você vir fazer uma espécie de lançamento aqui também, trazer pra sim. gente. Será um prazer. Seja sempre bem-vindo. Fica à vontade, tem mais algum recado que você queira dar? Não, Mandar um isso, abraço, cara. mandar um beijo pro filho também. Abra um beijão aí pro meu filho Luiz Otávio, que gosta muito de história de assombração. Olha aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. Mais uma vez, seja sempre bem-vindo. A gente vai postar depois, lá no Instagram, @RádioPopOficial, as informações, algumas imagens, algumas fotos também. Essa conversa vai estar no YouTube e a gente vai marcar também o seu Instagram lá no nosso Instagram. Então a galera que quiser também pode seguir você lá pelo Instagram da Pop, beleza? Beleza. Tamo junto. Obrigado aí pela sua participação, seja sempre bem-vindo aqui. Conversei com essa fera, pareceu o Faustão falando agora, né? O Maurício Pereira, escritor e ilustrador.